O Flávio Dino, antes de virar ministro do STF, ele ficou ali 15 dias no Senado. Ele saiu do governo, né, deixou o Ministério da Justiça para aguardar a data da posse dele como ministro do STF, e nesse intervalo ele voltou a ser senador, porque ele era senador com mandato e tudo. Então ele voltou para o Senado, participou de algumas sessões do Senado e protocolou uma proposta de emenda à Constituição que acaba com a aposentadoria compulsória do juiz, do procurador, do promotor de justiça e dos militares. Sabe aquela história? O cara é preso por corrupção, é condenado, e aí a pena dele é se aposentar ganhando salário. Então, é isso que o Flávio Dino propôs acabar. E isso inclui os militares, os tais dos mortos fictos. O que é isso? É o militar que é expulso porque cometeu um crime, aí ele é considerado indigno. Esse é o termo jurídico dentro do Tribunal Militar. Ele é considerado indigno das Forças Armadas. Aí ele é expulso das Forças Armadas, perde a patente, perde até o direito de se chamar de militar. Só que ele é considerado morto. E aí, pela previdência dos militares, todo militar que morre, a viúva fica recebendo pensão. A pensão qual é? O salário do cara, integral. Então, esses caras são expulsos das Forças Armadas porque são corruptos, que são bandidos, e a pena deles é ficar em casa recebendo o salário que cai na conta da mulher. Então isso também foi proposto pelo Flávio Dino acabar. Detalhe, aproveitando o momento que é de corte de gastos, está todo mundo cobrando o governo para cortar gastos, o governo olhou para os militares e falou, vocês vão ajudar, vou ter que cortar gastos de vocês. O governo estuda acabar com pensão para militares expulsos do Exército. Já não é nem estudo mais, tá? Já foi feita a conversa com o Múcio, que é o ministro da Defesa, já está tudo certo, os militares vão ter um corte de 2 bilhões de reais, de várias coisinhas, e uma das coisinhas que vão ser retiradas é a pensão pela tal da morte ficta, que é esse morto-vivo. O corte de gastos do governo vai ser feito numa proposta de emenda à Constituição que vai ser apresentada para o Congresso Nacional votar. E aí, nessa PEC, eles vão incorporar a ideia do Flávio Dino de acabar com aquela pensão dos militares e vão colocar nessa PEC. E aí o Congresso aprova, deve aprovar, ainda mais agora, né, que os militares surgem na rodinha, porque tentaram dar um golpe. Isso acaba com essa história do morto-vivo nas Forças Armadas brasileiras. E quem serão os primeiros beneficiados da medida? Braga Neto, General Heleno, Mário Fernandes, a galera toda, Paulo Sérgio, todos esses golpistas que estão aí enrolados, que ainda vão levar pelo menos mais um ano aí para serem julgados, ou um pouco menos, mas por aí. E aí vão ser expulsos do Exército, vão pegar a cadeia, vão ser considerados indignos e vão perder o direito à pensão. E aí vão ter que se virar para sobreviver depois que saírem da cadeia. Mas ó, fica tranquilo, porque enquanto eles estiverem presos, as esposas, as famílias não vão ficar desamparadas. Elas vão ter direito, sabe o quê? Ao auxílio reclusão, aquele salário mínimo, que todo preso que contribui com o INSS antes de ser preso tem direito, a família dele tem direito. É o auxílio reclusão que é tão mal falado pela extrema-direita. O auxílio reclusão vai ser pago, então, para as famílias do Braga Neto, do Heleno e Companhia Limitada. Olha que ironia do destino. Não é lindo isso, gente? Pois é. E por falar nisso, quando é que a gente vai, então, finalizar a punição desses golpistas? Então, o processo, como você sabe, eles foram indiciados, agora vai para o Paulo Gonet, e o Paulo Gonet vai tomar a decisão de denunciar ou não, ou pedir novas investigações, mais diligências, mais provas e tal. Gonet bate o martelo e só apresentará a denúncia contra o Bolsonaro em 2025. Foi publicado pela Mônica Bergamo na Folha de São Paulo. O que acontece? O Gonet fez a seguinte conta. Eu vou receber esse processo semana que vem, um mês para acabar o ano do judiciário, que dia 20 de dezembro acaba o ano do judiciário, começa o recesso. Aí só volta em fevereiro. Um mês dá tempo dele analisar? Dá. Na verdade, o prazo é 15 dias. Só que esse prazo de 15 dias pode ser renovado. Ele pede uma renovação de prazo, assim, pode ir esticando esse prazo. E são 884 páginas do inquérito, quase 1000 páginas. Para o cara ler tudo com atenção, marcando as coisas que ele acha importantes e tal. Então, o que ele resolveu fazer? Se ele denuncia ainda esse ano, vai ficar de 20 de dezembro até lá em fevereiro, a falação na imprensa, a falação na extrema-direita, aquela pressão, aquele burburinho nas redes sociais sobre, condena, não condena, é perseguição, não é perseguição. Ia ficar um maior buchicho e isso ia gerar uma pressão em cima do Supremo Tribunal Federal. Então, o que ele fez? Ele optou
por esperar a volta do recesso em fevereiro de 2025 para fazer a denúncia. Ele não vai fazer agora para não ficar esse intervalo gigante de mais de um mês entre o dia em que ele denuncia e o dia que o STF vai tomar a primeira providência, que é discutir se aceita ou não aceita a denúncia. Então, para não dar esse intervalo que vai gerar uma certa confusão no país, ele optou então por esperar passar o recesso judiciário e vai apresentar a denúncia no comecinho de 2025, em fevereiro, assim que o recesso do judiciário acabar e os ministros e todo mundo voltar a trabalhar. STF prevê julgar Bolsonaro sobre golpe em 2025 para evitar calendário eleitoral de 2026. O STF também fez as contas, os ministros fizeram as contas dos prazos regimentais. É 15 dias para a defesa apresentar um argumento, não sei mais quantos dias para o Ministério Público apresentar. Fazendo essa conta toda, eles avaliam que é possível julgar o Bolsonaro, julgar mesmo, sentença, condenado ou absolvido, entre abril e junho de 2025. Então, no primeiro semestre de 2025, no meio ou no final do primeiro semestre. Aí seria o julgamento do Bolsonaro. É quando o STF vai declarar o Bolsonaro culpado ou inocente, e a gente sabe que vai declarar culpado por todas as provas que já são públicas. Enfim, ele vai preso então em junho de 2025? Não, porque aí ele vai entrar com embargo de declaração, embargo de não sei o quê, porque não tem muito para onde recorrer, já que ele já vai ser julgado no tribunal máximo, né? Quando ele é julgado num juiz de primeira instância, ele recorre para a segunda, depois recorre para o STJ, depois recorre para o STF. Isso pode levar anos. Neste caso, não, porque ele já vai ser julgado direto para o STF. Ele tem direito a alguns recursos, mas são pouquíssimos recursos, então não dá para protelar tanto a prisão. Até aí, um ano, assim, é até possível ele protelar fazendo esses recursos. Mais do que isso, dificilmente. A ideia do STF é julgar ele logo, para correr esses prazos de recurso logo, para que ele esteja preso, para que seja definida a situação dele antes de começar a campanha eleitoral de 2026. Por quê? Para isso não ser usado também politicamente. Ele já, provavelmente, eu digo isso com alguma certeza, já vai estar em cana quando começar a campanha eleitoral de 2026. Ele, Braga Neto, Augusto Heleno, essa galera toda. E aí, então, por conta disso, Bolsonaro ficaria impedido de qualquer jeito de disputar a eleição por conta da lei da ficha limpa, mas isso vai muito mais longe do que parece. O golpismo pode levar Bolsonaro a 28 anos de prisão e a mais de 30 inelegível. Sim, porque como é que funciona esse lance da inelegibilidade? Quando o sujeito é condenado por um crime por um tribunal colegiado, que é o caso do STF, né, são vários juízes, são 11 ministros que votam, ele fica inelegível durante todo o período do cumprimento da pena e depois que termina de cumprir a pena, mais 8 anos. Então, Bolsonaro pega lá 28 anos de cadeia. Ele vai cumprir até ele progredir para o semiaberto, depois progredir para o aberto, essa pena lá na frente, enfim, ele vai ficar todo esse período inelegível. E quando terminar a pena, isso que a gente está calculando que ele vai pegar a pena máxima, 28 anos. Pode ser que não pegue, pode ser que pegue 24, 25, mais de 20 ele pega, com certeza. Quando terminar de cumprir a pena, conta mais 8 anos para frente. E aí só depois o Bolsonaro deixa de estar inelegível. E essa conta foi feita, até aqui nessa matéria, aqui mais para baixo. Ó. Bolsonaro ficaria inelegível até 2061. Isso ele foi condenado definitivamente em 2025. Se for condenado em 2026, os últimos recursos, né, vai até 2062. Sabe quantos anos Bolsonaro teria se ele estivesse vivo em 2061? 105 anos de idade. Acho que ele não chega lá, né? Então, dá pra gente dizer que Bolsonaro eleitoralmente acabou. É carta fora do baralho, já era. Você nunca mais vai ver o nome Jair Bolsonaro numa cédula eleitoral, numa urna eletrônica. Nunca mais.